Meus irmãos, vamos à mensagem. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Fechando bem a nossa semana. Maravilha. Primeira carta, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 9. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. É interessante, que existe de uma certa forma, a instituição de uma ordem, de uma organização nas coisas, cada um fazendo aquilo que tem o dom para fazer, e ao fazer, fazê-lo bem feito. Além das coisas funcionarem melhor na ordem, tem gente que parece acreditar que funciona bem no caos. Isso é um grande erro, um grande engano. Ninguém pode realmente dar o seu melhor, funcionar melhor no meio da bagunça, da sujeira, da desorganização, do desalinhamento, As coisas têm que ter ordem, certo? E Deus, nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que colocou a instrução para que tudo fosse feito com ordem, com decência, inclusive, E aqui na carta, no livro, 1 Pedro, está escrito que cada um deveria servir aos outros exercendo o dom que recebeu. E é interessante, Servir aos outros. Não está escrito aqui que para servir a si mesmo, servir-se a si mesmo, ou se servir do dom que Deus lhe deu para próprio benefício. Está escrito aqui que o dom nos foi dado para que servimos para podermos servirmos aos outros. É interessante isso, E que deveríamos também administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administrar fielmente. Lembrar que aquilo que fazemos, devemos fazer para o Senhor, para a obra dEle, para a glória dEle. Portanto, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. É interessante que, imagine só quantas pessoas não produzem nada perto daquilo que poderiam produzir se estivessem no lugar certo, desempenhando o papel para o qual foram chamados, desempenhando a função para a qual foram chamados, exercitando ali, colocando em prática o dom que Deus lhe deu. É gente que muitas vezes não produz o que poderia produzir, é gente que muitas vezes não vive com a alegria que poderia ter, desfrutar se estivesse no lugar certo, fazendo aquilo para o qual Deus lhe deu dom para fazer. Produzindo pouco, insistindo em fazer o que não foi chamado para fazer. Tem evangelistas maravilhosos exercendo funções erradas dentro da igreja. Já parou para pensar nisso? Tem gente que tem um chamado para servir de outra forma e está sendo um pastor mais ou menos, entendeu? Porque está no lugar errado, desempenhando o dom errado. É uma questão da nossa identidade. A gente tem que entender qual é o propósito para as nossas vidas, qual foi o dom que Deus nos deu e usá-lo para a glória dEle. Volto a dizer, não é para se servir deste dom para benefício próprio. É para abençoar outros irmãos. É para a glória do Senhor que você deve viver o exercício pleno do dom que lhe foi dado. Muita gente está se desgastando, perdendo a alegria, a sensação de estar perdendo tempo, fazendo aquilo que não foi chamado para fazer, aquilo que não tem o dom para fazer. Enquanto isso, o seu dom está ali encostado, adormecido, quase que esquecido. E a pessoa vive produzindo pouco na própria vida e produzindo pouco no reino de Deus, porque não está na função correta. Ore ao Senhor, peça a Ele para te ajudar a entender qual é o seu dom e que fique bem claro que Deus distribuiu dons e talentos a todas as pessoas. Muitas vezes você olha para a pessoa achando que quem tem dom é quem está cantando, quem tem dom é quem está pregando. Não, meu irmão, tem tanta coisa que você pode fazer, tantos dons foram atribuídos às pessoas, o dom de ouvir,
o dom de aconselhar, o dom de amar, de abraçar, de sorrir, de ser amável, de ser agradável. É tanta coisa que você pode fazer no reino para a glória do Senhor. Entende? O que você não pode é estar no lugar errado, porque você não estará realmente vivendo na plenitude daquilo que você poderia viver, porque está na função errada. Entende? Nós devemos ser plenos em Jesus Cristo, para a glória dele, fazendo aquilo para o qual, a função para a qual nós fomos chamados, capacitados, recebemos dons para vivê-lo, para fazê-lo. Mas a palavra diz aqui no versículo 8 que, sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Começa por aí. Todos nós podemos amar mais. Amém? Servir mais, sermos mais hospitaleiros, sem reclamação, diz aqui a palavra. E exercer o dom que recebemos para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Imagine você tem uma ferramenta aí, uma boa ferramenta, de boa marca, de boa qualidade, mas ela foi criada, foi feita, pensada especificamente numa função, num papel. Ela pode ser maravilhosa, mas para determinadas situações, ela não serve para absolutamente nada. Então é cada um sendo instrumento de Deus na sua função, no papel que lhe foi designado, viver e servir. Amém? Pare de se enganar, inclusive. Tem muita gente que se engana, né? Porque eu fui chamado por... Não confunda chamado com empolgação. Não confunda chamado com vaidade. Não confunda chamado com vontade. Como é que eu vou dizer, eu fui chamado para cantar? Eu não canto absolutamente nada. Nada. Se eu abro a boca para cantar, eu costumo atrapalhar os outros. Então esse não é o meu chamado. Eu queria cantar? Queria muito cantar. Mas não é o meu chamado, não é o dom que me foi dado. Não me foi dado o dom de cantar, de louvar cantando, né? Mas eu louvo ao Senhor de outras formas. A gente precisa entender bem qual é o nosso dom, qual é o nosso papel, mas seja qual for o dom, fazê-lo sempre para a glória do Senhor. Amém? Pense nisso em nome de Jesus, para evitar o sofrimento, para evitar que você perca tempo, para evitar que você perca alegria, para evitar que você seja pouco produtivo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, primeiramente, Pai, lhe agradecendo pelos dons que o Senhor distribuiu aos seus filhos. Certo estou de que todos nós temos algum dom. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que abra o nosso entendimento, para que tenhamos consciência de qual é o dom que o Senhor deu para cada um de nós. E que o Senhor nos ajude, Pai, a nos aperfeiçoar neste dom, a vivê-lo, Pai, a aplicá-lo para a glória do Senhor. Não nos deixe, Pai, de forma alguma, sermos motivados pela vaidade, pelo egocentrismo, Pai. Que não sejamos guiados pelas coisas que agradam ao mundo, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos dons sejam inteiramente para servir ao Senhor, hoje e sempre. Te peço, Pai, em nome de Jesus, acalme o coração do meu irmão que tem a sensação de estar no lugar errado e no momento errado. Ajude-o a entender, compreender qual é o seu dom, onde deve estar e como servi-lo, com alegria, com amor, em nome de Jesus. Amém.